Hello, babies! É com muita alegria que estou aqui mais uma vez com vocês para nossas aulas online. Hoje vamos estudar algo que alimenta a alma, que é a pintura. Vamos estudar no modernismo a pintura que modernizou essa arte. A nossa aula é do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Deus abençoe a sua mente para que você possa buscar o conhecimento para o seu crescimento. Vamos ver duas pintoras principais do tempo modernista. A pintora Tarsila do Amaral e a pintora Anita Malfatti. Tarsila do Amaral, aqui nós temos a foto dela e o autorretrato que ela fez de si mesma em 1928. Então ela se pintou em uma festa que ela foi e estava assim, com uma roupa vermelha, estava exuberante, e ela era uma mulher que chamava muito a atenção. Ela é tão importante como pintora modernista que ano passado começaram a produzir um filme. Então tem um filme aí sendo produzido sobre Tarsila do Amaral. Nasceu em 1º de setembro de 1886 no interior paulista, na cidade de Capivari. Estudou arte na Europa e teve contato com grandes mestres que faziam parte das vanguardas artísticas do início do século XX. Em meados dos anos 20, retorna ao Brasil e passa a produzir obras com temas brasileiros. Nessa época, casa-se com o artista e agitador cultural Oswald de Andrade, com quem inicia um movimento transformador da arte nacional, junto com outras personalidades. Tarsila era uma mulher à sua frente. Quando ela casou com Oswald de Andrade, ela já era divorciada, porque ela teve um casamento quando muito jovem e ela divorciou-se. E assim mesmo o pai dela a apoiou, o que não era muito comum nesta época. Tarsila falece em 1973, aos 86 anos, deixando uma produção artística de enorme relevância para a história da arte. A obra dela, que todo mundo vê, já percebe, né? Tarsila do Amaral, é a obra Abaporu. Foi pintada em 1928. É uma das obras mais conhecidas e o nome é uma junção das palavras tupis, aba, que quer dizer homem, pora, gente, e o, comer. Então significa, portanto, o homem que come gente, ou antropófago, né, que eu falei com vocês, a antropofagia. O homem comer o homem. Neste caso, a ideia modernista do primeiro tempo, de 1922, de comer o passado, não aceitar o passado, de tudo ser inovado. A Baporu foi idealizada pensando na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva. A figura apresenta grandes distorções e está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mais especificamente nordestina. Expõe intensamente as cores da bandeira do Brasil. Você vê que a Baporu tem cores vibrantes relacionadas ao nosso país tropical. Foi produzida em 1928 com técnica óleo sobre tela. E ela encontra-se atualmente no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Outra obra dela, A Cuca, foi pintada em 1924. A Cuca traz uma figura presente no folclore brasileiro e no imaginário da população. Todos vocês conhecem a Cuca, né? Cuidado que a Cuca vai pegar. Pintado em cores vibrantes e tropicais,
A tela remete à infância, exibe alguns animais e uma natureza viva, também tropical. Pertence à fase modernista pau-brasil, que antecede o movimento antropofágico. Essa é uma criação de 1924 e foi feita usando tinta óleo e encontra-se no Museu de Grenoble, na França. A Negra, outra obra de Tarsila, pintada em 1923. No trabalho A Negra, Tarsila expõe a figura de uma mulher. Olha como é diferente a pintura de Tarsila. Então é uma mulher com traços bem marcados, mãos e pés grandes e cabeça pequena. Além disso, a artista explora elementos cubistas ao fundo. Então, as vanguardas europeias elas estiveram presentes na obra de Tarsila do Amaral, na pintura, como esteve também na literatura, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Nessa obra, podemos perceber a representação da mulher negra como um ser que carrega uma pesada carga social, o que se pode notar pelo olhar melancólico e pelo seio caído à mostra. A mama que pende do corpo faz referência à prática das amas de leite na época da escravatura, na qual as escravizadas amamentavam e cuidavam dos filhos das mulheres brancas da elite. O quadro também é óleo sobre tela, de 1923, e está na coleção do Museu de Arte Contemporânea da USP, em São Paulo. Urutu, outra obra também muito importante de Tarsila, também chamada de O Ovo, é de 1928. A obra Urutu, também conhecida como O Ovo, é cheia de simbolismos. Apresenta uma cobra, que é um animal bastante temido e que possui a capacidade de deglutinação. Há também um enorme ovo, significando o nascimento de uma ideia, de um projeto novo, o modernismo. Esses símbolos relacionam-se diretamente com o movimento modernista que estava nascendo no país, especialmente com a fase antropofágica. Tal fase propunha ingerir as ideias das vanguardas artísticas que ocorriam na Europa e transformá-las em uma nova arte preocupada com a cultura nacional. Essa tela está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A pintora Anita Malfatti, também dessa época modernista, dos primeiros tempos modernistas, tem pinturas que causaram muita discussão na época, mas que modernizou a arte da pintura. Ela nasceu em 2 de dezembro de 1889 em São Paulo. Sua mãe, Betty Malfatti, foi quem lhe ensinou a pintar. No entanto, a jovem pintora possuía uma atrofia no braço e na mão direita, e em função disso desenvolveu a habilidade da mão esquerda, com a qual pintava. Suas primeiras pinturas remanescentes datam do ano de 1909. No ano seguinte, a pintora mudou-se para a Alemanha, onde permaneceu até 1914. Nesse país, estudou na Academia Imperial de Belas Artes, além de ter contato com o expressionismo. Claro que depois Anita voltou para o Brasil e deixou aqui muitas obras. E a gente vê nessas duas pintoras, duas mulheres fortes, exemplos para todos nós, que essas mulheres, elas revolucionaram a sua época. Elas estão lá no final do século XIX, início do século XX, e elas tiveram coragem de enfrentar uma tradição que se tinha na pintura e elas conseguiram inovar a arte da pintura. E isso também ganhou reflexos na arte da literatura. Esta pintura de Anita Malfatti se chama A Boba, em 1915, que ela pintou. É um dos quadros mais conhecidos e notáveis da pintora, que, não se atrelando aos rigores da época, usou tanto na temática quanto no tratamento pictórico e no uso das cores. Então, ela teve a coragem de pegar uma pessoa deficiente, a boba, com deficiência mental, e colocar essa pessoa à mostra em um dos seus quadros. As pessoas com deficiência nem eram consideradas seres humanos que podiam estar
vivendo ao lado de outras. E Anitta, ela revolucionou com isso. A mulher possui um olhar distante e se mostra perdida em si mesma, não ousando fitar o observador. Seus olhos escuros são delimitados por contornos pretos, com sobrancelhas em forma de acento circunflexo. Seus cabelos pretos estão repartidos ao meio e cobrem suas orelhas. O fundo da composição é pintado em azul e verde, contrastando com a roupa da figura e de sua cadeira. Vejam aí a colocação das cores, né? Que são vibrantes, marcando o tropicalismo, o Brasil tropical. Esta pintura está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. A obra dela, Tropical, outra obra muito interessante, de 1917, está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Sua obra Tropical foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro. Então, foi a primeira vez que ela pintou assim a natureza do Brasil. Nela, a artista representa uma mulher de cor de pele miscigenada. A figura aparece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando, de certa maneira, a cara do Brasil daquela época. Então, como eu disse para vocês, são pintoras revolucionárias, que tiveram coragem, como mulheres, como artistas, de mostrar a realidade. Então, a arte, seja a pintura, a literatura, elas mostram a realidade e modificam a vida das pessoas. Interessante que o escritor Maurício de Souza, lá da Turma da Mônica, em 2001 ele fez intertextualidade com essa obra de Anitta, Tropical, e ele colocou a comilona, né, Magali, para ser o centro do quadro. E Magali, ela não tira os olhos das frutas, né, já que ela é bastante gulosa. Então, essa intertextualidade é algo muito também comum nas artes, né, da pintura, da literatura. Obrigada pela presença, por assistirem, né? A presença de vocês é assistirem esse vídeo, que me deixa muito feliz, porque assim eu sei que eu estou contribuindo para o seu conhecimento. Um forte abraço, até a próxima, fique com Deus.